administrativa e com o hospital regional para atendimento do público externo. Isso aí com as articulações devidas com o Estado. Com o Estado e com a própria União. Com a própria União. É importante que a gente tenha claro, nem tudo acontece em Pelotas, nem tudo acontece em Porto Alegre. É preciso que nós tenhamos um canal aberto entre o município, o Estado e a União, de maneira que os três entes federados participem na elaboração, participem na execução e participem na condução e na gestão de todo o processo de saúde local. Sim, porque a gente sabe que a saúde no Estado, nós temos 496 municípios no Rio Grande do Sul. 50% da verba federal que vem para o Estado para a saúde fica em 2 hospitais, que são em Porto Alegre, no Conceição e no Hospital de Clínicas. E os outros 50% são divididos entre os 496 municípios. Então é uma verba que vai se dissolvendo muito rapidamente. Então esse é um problema grave também que acontece. Teria que ter alguma outra forma para que todas as cidades recebessem um valor compatível com o seu tratamento, né? Veja só, a saúde ela tem nuances, neste momento, nuances políticos muito perigosos. Eu costumo dizer que toda vez que a gente tem alguns problemas que não deveriam ter conotação política, eu acho que saúde é um deles. Saúde deveria ser tratada de forma séria. Educação é outro, deveria ser tratado de forma séria. Mas, infelizmente, por exemplo, eu, como estou vindo de Brasília, não raro escuto comentários de que nós não vamos melhorar o modelo de saúde ou a situação da saúde enquanto não aprovarmos a nova CPMF. Então você vê, a gente põe torniquete nos recursos da saúde, né? Segura os recursos da saúde com o objetivo político de criar mais um tributo, de colocar para o cidadão mais um ônus, mais alguma coisa que vai sair do seu bolso. Ou seja, então talvez nós não tenhamos aí, né, por parte da maioria dos nossos políticos, neste momento, um tratamento sério. Aí diz, não, vamos segurar um pouquinho aqui, vamos apertar, vamos arrochar, porque daqui a pouco a gente arrochando, a gente consegue passar a sensibilizar a sociedade para que nós possamos, então, instituir uma nova CPMF, uma nova contribuição que vai sair novamente do bolso do cidadão. Então, isso é uma coisa que me repugna na política, quando interesses vitais são colocados em xeque por interesses mesquinhos, meramente arrecadatórios, com outras finalidades que eu não vou nem colocar aqui. Então, o que eu estou dizendo? É preciso ter muita articulação política, é preciso conhecer os meandros de Brasília, e eu morei lá 18 anos. É preciso conhecer as pessoas em Brasília para que a gente consiga, numa articulação política de Brasília, Porto Alegre e Pelotas, buscar recursos suficientes para resolver o problema da saúde. Agora, eu continuo dizendo, nós precisamos de soluções criativas, e essa solução criativa passa, possivelmente, por discutir, debater com as comunidades que mais sofrem com a falta de saúde, como elas também entendem que podem contribuir e possam participar de um processo mais amplo de debate político, de debate participativo, na busca de soluções, que é o que nós estamos fazendo com o movimento Renova Pelotas. Claro. Reginaldo, vamos falar um pouquinho agora sobre educação, que principalmente aqui na nossa cidade, né? O que fazer para melhorar a educação, principalmente nas escolas do município? Eu sou fruto de um processo de educação da década de 70. Eu me emociono quando eu falo isso, porque eu era um menino pobre que estudou no Colégio Municipal Pelotense e sem nenhuma perspectiva. A única perspectiva que eu tive na vida, e eu tenho dito isso quando vou ao Pelotense e falo com os meninos da banda, a única chance que eu tive na vida se deu porque eu tive uma boa escola, um bom colégio, uma boa formação. Isso fez a diferença na minha vida, Rogério. Então eu me emociono porque eu fico imaginando quem seria Reginaldo Bassi se não tivesse passado por uma escola de qualidade, uma escola pública de qualidade, como foi, como era e como ainda tenta. Eu tenho certeza que os professores do Pelotense continuam fazendo o máximo que podem, né, ainda que não consigam atingir aquele grau de excelência que chegamos a ter na década de 70, né?
mas eu sou fruto de um processo educacional exitoso. E eu sou o que sou, me tornei o cidadão que me tornei graças à educação. E aí, a educação só tem uma saída. Eu não sei como se pode se resolver do ponto de vista financeiro, mas eu sei do ponto de vista filosófico, do ponto de vista teórico, nós precisamos resgatar os bons professores. E bons professores significa professores bem remunerados. Não dá para se imaginar que um cidadão que faz a opção para ser professor, que tem a profissão de professor, receba os salários que recebem hoje. Não dá para imaginar que esse cidadão, com o salário que ganha, com as dificuldades que tem, consiga realmente ministrar aulas, consiga realmente exercer o seu trabalho com toda a capacidade, com toda a eficiência que seria necessário. É preciso, então, primeiro, e estou assumindo aqui um compromisso como pré-candidato, pagar, no mínimo, o piso nacional de salário, que é uma coisa que não se paga hoje em Pelotas. Sim. Né? Ou seja, cabe a mim, enquanto pré-candidato ou depois como prefeito, buscar as condições objetivas, os recursos necessários para garantir o pagamento do piso nacional de salário. Outra questão, é preciso qualificar os professores de forma permanente. É preciso fazer concursos públicos periódicos. Então, nós temos que qualificar nossa mão de obra, temos que qualificar os nossos professores, temos que reciclar os nossos professores e temos que remunerar os nossos professores dignamente. Eles têm que ter tranquilidade para o exercício da sua profissão. Eles precisam ser respeitados, mais do que respeitados pela sociedade, que hoje, olha, o professor, quando você, o aluno, tem muitos casos, eu tive recentemente um caso assim, o aluno tirou uma nota baixa, o professor vai lá reclamar, o pai vai reclamar do professor, o senhor deu uma nota baixa para o meu aluno, para o meu filho, né? Ora, se o professor deu uma nota baixa para o seu filho, é porque talvez o seu filho tenha merecido, tem que avaliar com cuidado isso. O professor tem que retomar a sua autoridade, ele tem que ser tratado como mestre, porque os professores de ensino fundamental é que nos dão a base hoje para o processo educacional e de formação depois, no restante da nossa vida. Então, qualificar, remunerar dignamente, buscar mecanismos de valorização dessa importantíssima categoria, e eu reputo os professores a mais importante categoria profissional do mundo. Professores são importantes em qualquer lugar do mundo, porque são eles que formam as novas gerações. Isso é muito importante. Basicamente, eu tinha até outras perguntas em relação a isso, mas dentro do que tu respondeu, tu já colocou tudo que eu estava pensando em te perguntar. Eu acho que isso aí é super importante. O professor realmente, o professor hoje em sala de aula, ele está acuado pelo aluno e, além de tudo, recebendo pouco. Então, tem professor indo para a escola só para cumprir o horário, porque não tem mais aquela... E mais do que isso, tem professores indo para a escola com medo. Exatamente. Porque os alunos não mais os respeitam, ou seja, nós temos que dar autoridade ao professor de novo, temos que devolver essa autoridade a eles. Os alunos têm que entender o papel que ele cumpre nesse processo de formação deles mesmos, respeitando-os como pessoas, respeitando como cidadãos, respeitando como mestres. Isso é fundamental no nosso processo de reestruturação da educação. Nós não podemos permitir que o professor seja desrespeitado e que receba um salário que não seja digno. É o mínimo que a gente pode fazer por essa que eu considero a mais importante das profissões no mundo. Porque sem ela, não haveriam as outras. Exatamente. Você reparou? Onde estariam os engenheiros? Os médicos? Exatamente. Onde estariam os advogados? Não existiriam. Então a gente tem que ter muita clareza. A importância é 100%.